Fala galera, bem-vindos ao Livro Tinto. Meu nome é Camila, sua sommelier de livros, e hoje pode deixar a taça de lado que o assunto é sério. No programa de hoje a gente está falando de encarceramento e eu vou indicar para vocês 3 livros que falam sobre esse assunto de um jeito diferente. Então, para começar, eu vou falar de uma história que ganhou filme em 2015. Eu tô falando do filme O Quarto de Jack, que inclusive levou o Oscar de melhor atriz com a Brie Larson, que foi originado do livro O Quarto. O livro vai contar a história do Jack, que é um menino de 5 anos que viveu a vida toda dele em um quarto com a mãe dele. A história vai ser narrada pelo Jack, um menino de 5 anos que passou a vida toda dele dentro de um quarto com a mãe. A partir do relato do Jack, a gente vai construir e entender a situação dele e da mãe dele dentro do quarto, e a gente vai perceber que sim, eles estão presos em cativeiro, eles foram sequestrados, porém o olhar do Jack sobre as coisas é muito inocente e ele não tem consciência de que ele e a mãe estão presos em cativeiro. O Jack sabe de 2 coisas com certeza na vida. A primeira é que de noite a mãe dele vai colocar ele em segurança dentro do guarda-roupa e é lá que ele precisa estar dormindo quando o velho Nick vier visitar a mãe. E a segunda coisa que ele sabe é que o mundo é o quarto dele. O Jack não sabe que existem outras coisas além do quarto e ele realmente acredita que todo o planeta é o quarto dele. O livro não é só um relato de mãe e filho no cativeiro. A mãe do Jack vai bolar uma fuga para eles e o Jack vai ter que ser muito corajoso para que isso dê certo. E em resumo, esse é um livro que fala sobre maternidade, é um livro que fala sobre violência e tudo isso vai ser mostrado através da perspectiva inocente do Jack. No Brasil, esse livro foi publicado pela editora Verus em 2011 e a autora, a Emma, foi quem escreveu o roteiro para o filme O Quarto de Jack, então essa produção é realmente um retrato bem fidedigno do que a gente encontra no livro. Truck, wiggle out, jump, run, somebody. I'm scared. I know. I'm gonna be there in your head talking to you the whole time. Truck, wiggle out. Jump when the truck slows down. Run, somebody. You alright? Jack, listen to me. This is our chance. O segundo livro que eu vou indicar para vocês hoje é um pouco mais sério, porque ele é uma história real, e eu tô falando do livro 3096 Dias de Cativeiro. Esse livro vai contar a história da Natasha Kempfusch, austríaca que foi sequestrada aos 10 anos de idade e passou 8 anos sequestrada. A Natasha escapou em 2006, porém ela só foi escrever um livro contando tudo o que aconteceu com ela 4 anos depois. E quando a gente lê o livro, a gente entende exatamente o porquê a Natasha levou tanto tempo para falar da história dela. A Natasha era espancada toda semana, ela era obrigada a limpar e arrumar a casa do sequestrador estando seminua, ela era obrigada a dormir com ele e quando ela se recusava, ele algemava ela junto dele e também sofria todo tipo de violência física e psicológica, já que ele vivia repetindo para ela que ninguém mais se importava com a existência dela a não ser ele. Muito se disse sobre a Natasha quando ela conseguiu escapar, porque as pessoas não entendiam muito bem a situação dela e culpavam ela de certa forma, dizendo que ela poderia ter escapado antes, que talvez ela pudesse ter tentado fugir muito antes, que aquela situação era culpa dela. Porém, nesse livro a gente vê realmente como se deu a construção da violência psíquica e física na Natasha desde os 10 anos de idade. Esse é um livro que vai te colocar muito de frente com a mente da vítima e de como a Natasha entendia as coisas, mas é também um livro que vai te colocar de frente com a mente do sequestrador, já que a gente tem muitos relatos do que ele fazia, de como ele se comportava e do que ele dizia. Esse livro também foi publicado pela editora Verus no Brasil e o relato ganhou filme em 2013. Você pode conferir essa produção no Netflix. Have you got a girlfriend? Where'd you get that idea? Is she a blonde? No. Why did you pick me? I saw your smile. How long did it take you to finish it? From June till the following March. E o terceiro livro que eu vou indicar para vocês hoje é uma ficção e um livro até um pouco desconhecido se comparado com os outros 2 que eu acabei de indicar, que é O Jardim de Borboletas, da Dot Hutchinson. Nesse livro a gente vai acompanhar a história da Maya, que é uma menina que foi sequestrada e levada até o Jardim de Borboletas. E esse jardim nada mais é do que o nome do cativeiro em que a Maya e outras meninas ficam.
O jardim tem algumas regras. A primeira delas é que as borboletas são meninas de 15 a 16 anos em geral. As borboletas não vivem mais do que 21 anos. As borboletas não podem engravidar. Se elas engravidarem, elas precisam morrer. E quem leva as borboletas para o jardim é o jardineiro. A gente não sabe qual é o nome do sequestrador, chamam ele de jardineiro durante toda a história, e toda a violência, todo o estupro que acontece no jardim tem essa referência com jardins e borboletas, porque esse é o mindset do jardineiro. Na história, o jardim é descoberto e a Maya é levada para prestar depoimento, porém, ela não se mostra uma narradora muito confiável, parece que ela está escondendo algumas informações. A gente vai se ver, por vezes, tentando entender a mente do jardineiro. E se você quiser saber mais sobre isso, eu indico a live que a Pan Gonçalves fez com a Bel Rodrigues. A Bel é uma booktuber que tem pós-graduação em criminologia, então ela tem alguns comentários muito interessantes sobre esse thriller. E esse livro foi publicado pela editora Planeta, teoricamente está disponível em todas as livrarias, mas você também encontra ele para vender na Amazon. Bem, gente, era isso por hoje. Comenta aqui qual desses livros você já leu e qual deles você já ouviu falar. A gente adora ler os comentários de vocês. E conta pra gente também qual outro livro que você conhece que fala sobre esse tema de encarceramento e que você acha que poderia ter entrado no programa de hoje. É isso e até a próxima!